Eu sou o professor Adilson e nós estaremos falando sobre lei das velocidades das reações químicas. Vamos resolver exercícios sobre esse assunto. Uma reação em fase gasosa. Reagente A reagindo com B, formando C mais D. Foi estudada em diferentes condições, tendo sido obtidos os seguintes resultados experimentais. A partir dos dados acima, determine a constante de velocidade da reação. Então, baseado nessa tabela, nós vamos construir a fórmula da velocidade dessa reação. Então, nós temos o primeiro experimento aqui, o segundo experimento e o terceiro. Então, nós temos a tabela aqui novamente. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou manter um desses dois constante, variar o outro. Então, por exemplo, eu vou variar a concentração de A, mantendo o B constante. E ver como que se comporta a velocidade quando a gente varia a concentração do reagente A. Lembrando, o B fica constante. Eu só posso variar um deles para ver a variação da velocidade em função dele. Então, variando a concentração de A de 1 vezes 10 a menos 3 para 2 vezes 10 a menos 3, duplicou a concentração. O B a gente vai manter constante. Então, se eu duplicar a concentração do reagente A, o que vai acontecer com a velocidade? Ela foi de 3 vezes 10 a menos 5 para 12 vezes 10 a menos 5. Portanto, quadruplicou a velocidade. Então, quando eu dupliquei a concentração do reagente A, mantendo o B constante, eu quadrupliquei a velocidade da reação. Tá? Então, foi de 2 para 4. Então, a variação foi de 2 vezes. De 2 para 4, variou 2 vezes. Então, a ordem da reação em função do reagente A, da concentração do reagente A, é de segunda ordem. Vamos ver como que a gente faz isso escrevendo esse raciocínio. Então, a concentração de A, ela foi de 1 vezes 10 a menos 3 para 2 vezes 10 a menos 3. Então, a concentração de A duplicou. Então, 2 vezes. A velocidade foi de 3 vezes 10 a menos 5 para 12 vezes 10 a menos 5. Então, a velocidade quadruplicou. A velocidade foi igual a 4. Quer dizer, quadruplicou. Então, a velocidade em relação à concentração do reagente A. A gente já viu que ela é de segunda ordem, que a gente viu o raciocínio lá no começo. Ela variou de 4 para 2. A velocidade é de 4, a concentração 2. Então, vamos resolver essa equação. Vou pegar o 2 e vou levar ele a x. Tá? E vou manter os dois lados da igualdade com a mesma base. Como que eu escrevo 4, 2 ao quadrado, para manter a mesma base 2? Então, 4 é 2 ao quadrado. Então, como está na mesma base, eu cancelo as bases, sobra que x é igual a 2. Portanto, segunda ordem, como nós já tínhamos visto. A velocidade é igual a concentração do reagente A elevado ao quadrado, que é de segunda ordem, que era o nosso x. Então, a ordem da reação é de segunda ordem em relação ao reagente A. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos manter constante o reagente A. Então, o reagente A, no segundo experimento, era 2 vezes 10 a menos 3. No terceiro experimento, mantivemos a mesma concentração, 2 vezes 10 a menos 3. Não houve variação na concentração. Já no reagente B, ele foi de 1 vezes 10 a menos 3 para 2 vezes 10 a menos 3. Então, duplicou a concentração. Então, a gente duplicou a concentração do reagente A, do reagente B, mantendo constante o reagente A. Quando nós duplicamos a concentração do reagente B, o que aconteceu com a velocidade da reação? Foi de 12 vezes 10 a menos 5 para 48 vezes 10 a menos 5. Portanto, ela quadruplicou. Então, quando nós duplicamos a concentração do reagente B, a velocidade da reação quadruplicou. Portanto, foi de 2
para 4 variou 2 vezes, portanto, o reagente B também é de segunda ordem. Então, vamos colocar por escrito. Concentração de B variou de 1 vezes 10 a menos 3 para 2 vezes 10 a menos 3. Então, concentração de B duplicou. Então, B igual a 2. A velocidade variou de 12 vezes 10 a menos 5 para 48 vezes 10 a menos 5. Então, a velocidade quadruplicou. Então, velocidade é igual a 4. Quadruplicou. Então, velocidade é igual a concentração de B elevado a Y. Então, a velocidade quadruplicou, a concentração dobrou. Então, de 4 para 2. Então, vamos fazer essa equação colocando tudo na mesma base. Então, para 4 ficar em base 2, é 2 ao quadrado. E o 2 a gente chamou de 2 elevado a y. Então, está na mesma base, base 2, cancelo as bases. Então, eu vou ter que y é igual a 2. Então, nós achamos o valor de y. Então, a velocidade em função da concentração B é de segunda ordem. Então, a reação é de segunda ordem em relação ao reagente B. Então, a fórmula da velocidade vai ser velocidade é igual a constante vezes a concentração do reagente A elevado à ordem que nós vimos que era de segunda ordem, vezes a concentração do B elevado à sua ordem, que é de segunda ordem. Então, a velocidade da reação é de quarta ordem. Bom, o problema pediu para calcular a constante. Nós achamos a fórmula, que é velocidade é igual a constante vezes A ao quadrado vezes a concentração do B ao quadrado. Nós vamos pegar o valor das concentrações, pode ser de qualquer experimento, só que eu tenho que pegar os valores do mesmo experimento, não posso variar. Então, vamos pegar o valor do primeiro experimento, tá? Podia ser de qualquer um deles. Vou pegar do primeiro. Então, nós vimos que a velocidade é 3 vezes 10 a menos 5, a concentração do reagente A, 1 vezes 10 a menos 3, e a concentração do reagente B, 1 vezes 10 a menos 3 também. Então, vamos substituir isso na fórmula. Então, velocidade vai ser 3 vezes 10 a menos 5, concentração do reagente A, 1 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado, vezes a concentração do B, 1 vezes 10 a menos 3, elevado ao quadrado. Então, elevado ao quadrado, 10 elevado ao quadrado, 10 a menos 3 elevado ao quadrado, dá 10 a menos 6. 1 vezes 10 a menos 3 elevado ao quadrado vai ser 10 a menos 6. Então, multiplicando isso, o 10 a menos 6 vezes 10 a menos 6, mantém a base, soma os expoentes. Então, menos 6 com menos 6 deu menos 12. Agora, a gente passa o 10 a menos 12 para o outro lado, operação contrária. Então, ele passa dividindo. Então, vai ficar constante é igual a 3 vezes 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 12. Então, mantém o 3 e divisão de potências de mesma base. Mantém a base 10 e subtrai os expoentes. Então, vai dar 10 a sétima. Mol a menos 3 vezes litro a terceira vezes a hora a menos 1. Ok? Essa é a resposta final do problema. 3 vezes 10 a sétima. Agora, nós vamos fazer análise de como ficou essa unidade no problema. A resposta já é essa. Nós só vamos fazer a análise para determinar essa unidade. Então, a concentração é mol por litro do reagente A e do reagente B, e a velocidade é mol por litro hora. Então, vamos substituir, ao invés dos números, como nós fizemos anterior, nós vamos substituir pelas unidades. Então, a velocidade é mol por litro hora, igual a constante vezes mol por litro ao quadrado vezes mol por litro ao quadrado. Então, vamos ao quadrado, mol vai ficar mol ao quadrado, né? O litro vai ficar a menos 2. Aqui elevar
mol por litro ao quadrado vai ser mol ao quadrado, litro ao quadrado. Agora aqui eu tenho uma multiplicação, então nós vamos multiplicar aqui. Então, mol ao quadrado vezes mol ao quadrado dá mol à quarta. Litro a menos 2 vezes litro a menos 2 vai ser litro a menos 4. Agora, ele está multiplicando o K, ele vai passar dividindo. Então, eu mantenho o que estava do outro lado e esse mol à quarta vezes litro a menos 4 passa dividindo. Agora, eu vou simplificar o que tiver em cima com o que tiver embaixo. Então, mol cancela, aqui eu tenho 3 vezes o mol. Então, eu vou cancelar um deles, ainda sobra 3 mols. Né? Aqui embaixo, o de cima desapareceu, só ficou o mol ao cubo agora aqui. Litro a menos 1, cancela, aqui eu tenho 4 vezes isso, né? 4 vezes litro a menos 1. Cancelo um deles, então ainda vai ficar litro a menos 3. Então ficou aqui em cima só a hora menos 1, o restante cancelou. E embaixo ficou mol ao cubo vezes litros a menos 3. Agora, esse está embaixo, ele vai passar para cima, invertendo o sinal do expoente. Então, vai ficar mol a menos 3 vezes litro ao cubo vezes hora a menos 1. A unidade que estava lá na resposta do problema. É assim que nós fizemos para determinar a unidade. Num laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação 2 mols de H2 gasoso reagindo com 2 mols de NO gasoso, formando N2 gasoso mais 2 mols de H2O gasoso. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela, esta tabela aqui. Dados obtidos em experimentos sobre a lei das velocidades. São esses dados. Baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei da velocidade para a reação é. Então, ele quer saber qual é a fórmula de velocidade para esta reação. Então, nós temos a tabela com os dados dos experimentos, então vamos calcular. Bom, aqui eu tenho a tabela com os 5 experimentos e os seus valores. Então, eu tenho mol de H2, mol por litro de H2, que é um reagente, mol por litro do NO, que é outro reagente, e a velocidade da reação. Então, como que nós calculamos isso? Bom, eu tenho que variar um dos reagentes, mantendo o outro constante, e ver qual o comportamento da velocidade quando a gente varia um dos reagentes. E depois a gente faz isso para o outro reagente. Então, vamos calcular. Do hidrogênio, do primeiro para o segundo experimento, nós variamos de 0,1 para 0,2. Então, dobrou a quantidade do meu reagente H2. O NO, nesses mesmos 2 experimentos, eles ficaram constantes. Então, de 0,1 para 0,1. Então, eu dobrei a concentração de H2, mantive constante o do NO. E o que aconteceu com a velocidade? A velocidade foi de 0,1 para 0,2. Então, a velocidade dobrou. Então, eu dobrei a concentração do hidrogênio e eu dobrou a velocidade da reação em função do reagente H2. Então, de 2 vezes para 2 vezes. Então, uma vez, né? Primeira ordem. Vamos colocar isso por escrito. A concentração de H2 variou de 0,1 para 0,2. Então, a concentração de H2 foi de 2 vezes, duplicou. Então, H2 igual a 2. A velocidade variou de 0,1 para 0,2. Então, a velocidade foi de 2 vezes, duplicou. Então, a velocidade igual a 2. A fórmula vai ficar, a velocidade é igual a concentração de H2 elevado a x. Vamos calcular o valor de x. Então, nós vimos que a velocidade variou de 2 vezes e a concentração em 2 vezes. Dobrei a concentração do H2,
duplicou a velocidade. Então, vamos escrever isso em forma de uma equação. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a primeira. Está na mesma base, base 2, cancelo as bases. Então, eu vou ter que x é igual a 1. X igual a 1. Então, vamos substituir. Velocidade é igual a concentração de H2 elevado a 1, que nós já tínhamos visto, né? Se variou de 2 para 2, era de primeira ordem, era 1. Então, a reação é de primeira ordem em relação ao reagente H2. Agora, nós vamos manter o hidrogênio constante e variar o NO, e ver como que a velocidade se comporta. Então, do primeiro para o terceiro experimento, a concentração de H2 ficou constante, de 0,1 para 0,1. Então, nós vamos ver nos mesmos experimentos a concentração do NO. Então, no primeiro experimento era 0,1, no terceiro 0,2. Então, variou de 0,1 para 0,2. Duplicou a concentração. Então, duplicou a concentração do NO. Como que se comportou a velocidade da reação em função do NO? De ter duplicado ele. Foi de 0,1 para 0,4. Então, quadruplicou a velocidade. Então, quando nós dobramos a concentração do NO, a velocidade quadruplicou. Então, foi de 2 vezes. De 2 para 4 foi 2 vezes. Então, nós já sabemos que a ordem da reação em função do reagente NO é de 2 vezes. Mas vamos colocar isso no papel. NO, a concentração de NO foi de 0,1 para 0,2. Então, a concentração de NO foi de 2 vezes, duplicou. Então, a concentração de NO, 2 vezes. E a velocidade? A velocidade foi de 0,1 para 0,4. Então, a velocidade quadruplicou. Então, a velocidade foi igual a 4. A fórmula, velocidade é igual a concentração do NO elevado a Y. Então, 4, que é a velocidade, e a concentração era 2. Né? Eu vou deixar na mesma base e vamos determinar o valor do Y. Então, aqui o 2 ficou 2 elevado a Y, e aqui 4, para ficar em base 2, foi 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, está na mesma base 2, cancela as bases. Então, y é igual a 2. Como nós já tínhamos visto, né? Que a ordem da reação em função do reagente NO é de segunda ordem. Tá? Então, a reação é de segunda ordem em relação ao reagente NO. Então, a fórmula da velocidade ficou: velocidade é igual a constante vezes a concentração do H2 elevado à primeira ordem, vezes a concentração do NO elevado à segunda ordem. Essa é a fórmula da velocidade para essa reação. E é uma reação de terceira ordem. Segundo com primeira, soma as duas da terceira ordem. Portanto, a resposta correta é a letra E. Velocidade é igual a constante vezes a concentração de H2 elevado à primeira ordem. Eu não preciso pôr o primeiro aqui, né? Vezes a concentração do NO elevado à segunda ordem. A cinética da reação hipotética, 2 mols do reagente A reagindo com 3 mols do reagente B, formou 1 mol do produto D mais 2 mols do produto C. Foi estudada obtendo-se a seguinte tabela. Exercício sobre lei da velocidade das reações químicas. A lei da velocidade para a reação hipotética é fornecida pela equação. Qual dessas é a equação da velocidade para essa reação? Então, nós temos aqui a tabela com os experimentos. Foram feitos 5 experimentos e os seus devidos valores de concentração e velocidade. Então, vamos calcular. Aqui nós temos os 5 experimentos, as suas concentrações e as suas velocidades. Então, como que nós vamos calcular isso? A velocidade. Eu mantenho o reagente A variando e o B constante.
e eu observo como que vai variar a velocidade em função da variação da concentração do reagente A, já que o reagente B não variou. Então, nós vamos ver, variou a concentração do A, como que ficou a velocidade. Depois a gente faz o contrário, né? Varia o B, mantém o A constante e vê como que a velocidade vai variar em função do B. Então, vamos calcular. Primeiro e segundo experimento, a concentração do A variou de 1 para 2. Então, duplicou a concentração do reagente, de 1 para 2. O B, primeiro experimento era 1, segundo experimento era 1 também. Então, ficou o mesmo valor, ficou constante. Quando nós variamos a concentração do A, duplicou ela, o que vai acontecer com a velocidade? Foi de 2 para 4, duplicou também. Então, quando nós duplicamos a concentração do A, duplicou a velocidade. Então, uma vez. Então, a velocidade da reação em função da concentração do reagente A é de primeira ordem. Vamos colocar isso por escrito. Concentração do A foi de 1 para 2. Então, a concentração do A duplicou. A igual a 2. A velocidade foi de 2 para 4. Então, a velocidade duplicou. A velocidade foi igual a 2. A fórmula fica, velocidade é igual à concentração do A elevado a x. Vamos determinar o valor de x. Então, a velocidade aqui, nós vimos que ela dobrou quando nós dobramos a concentração do A. Então, 2 igual a 2. Como é que nós podemos escrever isso em uma forma de uma equação? 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1. Aqui está na mesma base, base 2, cancelo as bases. Então, x é igual a 1. Como nós já tínhamos visto, que a velocidade da reação em função da concentração do reagente A era de primeira ordem. Porque dobrou a concentração dele, dobrou a velocidade. Primeira ordem. Então, a reação é de primeira ordem em relação ao reagente A. Agora, vamos variar o B, mantendo o A constante. E ver como que a velocidade vai variar em função do reagente B ter variado. Então, do experimento 1 para o 4, no 1 a concentração do A era 1, no 4 a concentração do A era 1. Então, a concentração do A ficou constante. E do B, da experiência 1 para 4, foi de 1 para 2. Então, ela duplicou. Quando nós duplicamos a concentração do B, mantendo o A constante, duplicou a concentração do B, o que aconteceu com a velocidade? Foi de 2 para 8. Então, a velocidade quadruplicou. Dobramos a concentração do B, quadruplicou a velocidade. Então, foi de 2 para 4, portanto, 2 vezes. Segunda ordem. Então, nós já sabemos que a velocidade da reação em função do reagente B é de segunda ordem. Vamos colocar isso no papel. A concentração do B foi de 1 para 2. Então, B é igual a 2 vezes, duplicou. B é igual a 2. A velocidade foi de 2 para 8. Então, a velocidade quadruplicou. A velocidade foi igual a 4. A fórmula, velocidade é igual à concentração do B elevado a y. Então, a velocidade quadruplicou, a concentração dobrou. Então, quando dobramos a concentração do B, quadruplicou a velocidade. Vamos colocar isso em uma forma de uma equação. 2 elevado a y é igual, para ficar na mesma base 2, eu vou ter que escrever 4 na forma de 2 a segunda. Está na mesma base, cancelo as bases. Então, eu vou ter que y é igual a 2. Então, segunda ordem. Substituir, velocidade é igual a B, a concentração do B elevado a 2, que é a segunda ordem. A reação é de segunda ordem em relação ao reagente B, como nós já tínhamos visto. Então, a fórmula da velocidade vai ficar, velocidade é igual a constante,
vezes a concentração do A elevado à primeira, vezes a concentração do B elevado à segunda. A reação, portanto, é de terceira ordem. 2 mais 1, terceira ordem. Portanto, a resposta correta vai ser a letra D. Velocidade é igual a constante vezes a concentração de A elevado à primeira, não preciso pôr o 1 aqui, vezes a concentração do B elevado à segunda.